Se pra você despertar de manhã, toda manhã, é sem porquê, sem prazer, ouça bem esta canção. Todo dia vem convidar você no beijo de um raio de sol pra ser feliz. Basta aprender a perceber. Se pra você despertar de manhã, toda manhã, é sem porquê, sem prazer, ouça bem esta canção. Todo dia vem convidar você no beijo de um raio de sol pra ser feliz. Basta aprender a perceber. Toda manhã faz mais uma vez recomeçar. O mundo inteiro precisa de você. E todos nós, numa só voz, podemos juntos fazer muito mais pra cada manhã. Vai ser em paz. Toda manhã faz mais uma vez recomeçar. O mundo inteiro precisa de você. E todos nós, numa só voz, podemos juntos fazer muito mais pra cada manhã. Vai ser em paz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta linda noite, permaneça conosco hoje e sempre. Meus queridos, nós estamos aqui por uma grande festa, na verdade, né? Que é essa comemoração dos 70 anos da Escola de Aprendizes do Evangelho. Esse instrumento, esse projeto que mudou as nossas vidas. E nós estamos aqui exatamente para compartilhar disso com cada um de vocês. Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos a essa noite, a essa primeira live
do Centro Espírita Redenção. Meu nome é Sônia, eu sou voluntária no Centro Espírita Redenção, eu sou voluntária no Caritas, e a partir deste domingo, daqui para frente, todos os domingos, o Centro Espírita Redenção, neste horário, estará com uma live com algum tema sobre o Evangelho de Jesus. Tão importante neste momento em que fisicamente nós não estamos juntos, mas esses grandes amigos que se dispõem a estudar, esses grandes amigos que se dispõem a vivenciar com todas as dificuldades que isso implica, o Evangelho do Mestre, eles estarão aqui conosco, para que através desta energia nós possamos estar unidos e assim fazer toda a diferença neste momento aí que nós estamos distantes. As mamães que estão aqui com a gente, que tenham aí, não somente nesse final de dia, né, todo o carinho, todo o abraço de um dia que para muitas foi difícil pelo distanciamento, mas que agora nós estamos conectados pelo coração, nós estamos conectados pela alma, e o amor que envolveu o planeta neste dia, com tantos sentimentos sendo lançados, faz toda a diferença. Parabéns a cada uma das mamães. Nós vamos fazer uma pequena prece para dar início, então, aí a nossa live de hoje, essa comemoração fantástica dos 70 anos da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vamos, então, nas nossas casas, fechar os nossos olhos, nos ligando, então, aos nossos queridos mentores, nos ligando a todos aqueles que já no plano espiritual fizeram com que fosse possível a Escola de Aprendizes do Evangelho para cada um de nós no dia de hoje. E assim juntos, conectados pelo amor do Mestre Jesus, pelos corações e pelas almas, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Meus queridos, nós preparamos para vocês assim algo que seja um bate-papo. Cada um dos nossos amigos que estão aqui vai se apresentar conforme eles forem falando, mas assim, a participação de vocês é fundamental, porque cada um vai dizer da sua vivência de Escola de Aprendizes do Evangelho, cada um tem o seu assunto em particular, mas vamos participar, vamos perguntar, vamos interagir. Aqui é como se nós estivéssemos, né, nas nossas casas. Como nós não podemos estar presencial, então estamos aqui através da tela, mas só vai ser possível que isso fique dinâmico com a participação de cada um de vocês. Então, nós temos o Guto, que está aí nos bastidores, que vai lançar a pergunta para cada um deles que estiver falando, tá bem? Então, se o assunto lhe interessa, se tem alguma dúvida, vamos perguntando. Esse time lindo se preparou muito para estar com vocês nessa noite. Tudo bem? Então, nós vamos começar com o Marquinho. O Marquinho vai falar um pouco sobre a experiência dele com a Escola de Aprendizes do Evangelho e fiquem à vontade para as perguntas. Marquinho, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Sônia. Eu sou voluntário do GRAU, Grupo Redenção, Amor e Liberdade, e da Casa Espírita Fraternidade dos Discípulos de Jesus, no Hortências. É muito bom estar com vocês. Eu, quando fui convidado, fiquei aqui pensando o que fazer e como a Escola de Aprendizes do Evangelho faz parte da minha vida. Farei um pequeno retrospecto da minha vida. Sou filho de uma família católica, ao qual meu pai é ativo até hoje, e ele era voluntário no Asilo São Francisco, e me encaminhou a ser coroinha de uma igreja que tinha lá, que era administrada por freiras e padres. Aquilo não me respondia nada, eu achava só o ritual, via as irmãs, muitas vezes, não tratando bem os velhinhos, eu pensava, como que uma pessoa religiosa pode fazer isso? E eu fiquei numa busca constante de resposta,
da vida, aquele ritual de sininho, de tomar vinho, não me respondia. Em um outro momento, esse não é oportuno, daria muitos minutos, eu fui buscar respostas nas correntes orientais. Aquilo me satisfez. Entrei de cabeça, jovem, querendo saber as coisas, percebi que me respondeu a verdadeira razão da vida. Ao qual, com um tempo depois, comecei a namorar aquela que hoje é a minha mulher, mãe dos meus filhos, e ela já era de berço espírita, ao qual houve um confronto, assim, quando nós nos conhecemos. O pai dela era presidente de uma casa, e conversando percebi que as correntes orientais e aquilo que eu busquei como resposta, encontrei no espiritismo. Eram bem semelhantes, porque as leis divinas, elas são iguais em todos os lugares. E aí, resolvemos casar, e perguntei a mim mesmo, como vou educar meus filhos com a minha crença? Na doutrina oriental, pouco temos aqui. Eu queria um lugar para ir. E nesta casa, a qual ia, uma casa espírita muito grande aqui na cidade, lá eu poderia levar meus filhos e passar aquilo que eu achava que era melhor. E assim frequentei essa casa durante uns 15 anos. O meu sogro era presidente, eu tinha acesso a muitos lugares, a muitos trabalhos, e percebia que algumas pessoas que não eram amigas da diretoria não conseguiam entrar em alguns trabalhos, mas aqueles que eram mais próximos conseguiam. Aquilo também me deixava meio chateado. Mas por um tempo precisei me afastar dessa casa, porque com um grupo de amigos fomos administrar uma casa, uma instituição social, ao qual requeria muito tempo. Após 13 anos, entrou uma nova diretoria e eu não sabia mais o que fazer. Já não queria mais voltar àquela casa, que era da federação, uma casa boa, onde praticava o bem, mas eu não buscava assim, não me sentia muito bem. Até que um amigo de infância me convidou a participar do grau. Nossa, chegando lá já era tudo diferente. As pessoas recebiam a todos com o maior carinho, com a maior distinção. Parecia que todo mundo era igual e tinha todas as mesmas oportunidades. E me fui convidado a participar da Escola de Aprendizes do Evangelho. Aí está o divisor de água na minha vida. Enquanto eu estava na casa da federação, onde praticava o bem, eu nunca tinha olhado para dentro de mim, eu somente tinha conhecimentos. E a Escola de Aprendizes dos Evangelhos, o programa fez com que eu começasse a olhar dentro de mim. Percebi como eu era arrogante, como era ditador, que só minhas ideias prevaleciam, achava que o bem que eu praticava e que ajudava os semelhantes, isso era importante. E nunca tinha olhado, parado para olhar dentro de mim. Como eu era em casa, como eu era no trabalho, como eu era com os amigos, essa escola fez eu me olhar dentro de mim. Enquanto que no outro programa, eu não era induzido a olhar dentro de mim. Eu só era induzido a ter conhecimentos, a conhecer a doutrina espírita, mas não olhar dentro de mim. Eu não via essa transformação. Daí, então, comecei a me transformar, a olhar dentro de mim, e até hoje nunca mais parei de olhar dentro de mim. Melhorei alguns centímetros, alguns milímetros, e essa transformação foi tão grande em minha vida que achei que devia compartilhar isso com o meu companheiro, com o meu próximo, dando a oportunidade, oferecendo para aqueles que quisessem, nunca impondo nada como a mim não foi imposto, mas sim mostrar este programa de transformação de vidas, de reforma íntima, porque não basta ter conhecimento só, o convencimento é muito importante, mas que eu tinha que pôr ele em prática. E aí, nesta escola, eu fui compreender que a transformação é usar o conhecimento e pôr em prática. E só assim eu me transformaria. Adentrando, então, a este programa, eu nunca mais parei.
fui fazer todos os cursos que foram oferecidos para dirigir escolas, para dirigir cursos de médio, para dirigir cursos de dirigentes, ao qual todo mundo tem a mesma oportunidade. Não como lá eu conheci, que tinha que ser amigo da diretoria. E sim, todo mundo tem a mesma oportunidade de trabalhar e de fazer o bem. Hoje, eu sou voluntário em uma casa que saiu da primeira escola de aprendizes do Evangelho aqui na cidade, do Centro Redenção. Esta entidade, ela foi criada em 1978, está ativa até hoje, é o Lar Escola Redenção, ao qual os alunos percebem que tem que ajudar o próximo. Tem um programa de ajuda de 140 crianças e tem ajudado a muitos na sociedade. Tem ajudado crianças que hoje saíram de lá e hoje têm netos na entidade. Enfim, meus amigos, é isso que eu poderia falar nesse breve tempo com vocês. Num outro momento, ou estamos prontos a perguntas, estarei aqui presente. Obrigado por ter me ouvido. Marquinho, só fala para a gente um pouquinho, eu não sei se você tem os números, mas além do Lar Escola, nós temos mais 2 outros projetos que saíram dessa ideia também, não é? Não, o Lar Escola, ela tem 3 unidades na cidade, né? Tem a sede, tem um núcleo no Bezerra, que abrange todas as crianças daquele bairro, e tem um no SOS Bombeiro, em Araraquara, lá na Vila Xavier, aonde trabalha com o contraturno escolar. Vocês precisam ver o carinho que as crianças têm conosco. A Amélia também, que está aqui, é voluntária lá, e muitos de vocês ajudam nesse projeto, a oportunidade de servir. Neste momento da pandemia, estamos dando auxílio a várias famílias com cestas básicas, com marmita, é a oportunidade de servir. Tudo isso fruto da Escola de Aprendiz de Evangelho, e também outras escolas fizeram projetos na nossa cidade. Obrigada, Marquinho. Então, se o pessoal tiver assim, alguma pergunta para o Marquinho em relação aí a esse projeto, que faz tanta diferença na cidade, que acolhe tantas pessoas, que é preocupado com o bem-estar de cada um, em todos os sentidos, o Marquinho está aí à disposição para responder as perguntas. Obrigada, Marquinho. E eu que agradeço. Lembrando que, como não dá tempo, né, aqui na nossa live, mas todos conhecem o Lar Escola, e só reforçando o que o Marquinho falou, isso é um fruto da Escola de Aprendizes do Evangelho, e muitos outros que existem pela cidade. Agora, a nossa querida Roseli vai dar continuidade aí ao nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, Rô? Obrigada, Sônia. Boa noite a todos. Eu sou Roseli, voluntária do Centro Espírita Redenção. E para falar da escola, né, a diferença que a escola fez na minha vida, eu digo que a escola foi um divisor de águas na minha vida. Existiu a Roseli antes e uma Roseli depois da Escola de Aprendizes. Então, a Roseli, antes da Escola de Aprendizes, ela era egoísta, vaidosa, arrogante, orgulhosa, inconsciente, mas era. E a Roseli, depois da Escola de Aprendizes do Evangelho, ela é egoísta, ela é vaidosa, ela é arrogante, ela é orgulhosa, consciente. Consciente que todos os dias se esforça. Eu me esforço muito para ser altruísta, para ser modesta, para ser humilde. E o que me levou a continuar nesta caminhada, chegando até ser dirigente de escola, de aprendizes, foi continuar no propósito de auxiliar outros
auxiliar o próximo no processo do autoconhecimento, assim como eu fui auxiliada. E foi na Escola de Aprendizes do Evangelho que me deu as ferramentas para querer ser uma pessoa melhor. E é nas vibrações das 22 horas que me descubro todos os dias, unida com tantos irmãos, num só pensamento, pelo bem de todos. E nas vibrações coletivas que me descubro, nas quintas-feiras, auxiliando no suporte da casa espírita que me abriga. Entendendo que para a alegria de me autoconhecer e me auxiliar e no meu crescimento. E é saindo de dentro de mim, indo em direção ao outro, que me conheço cada vez que faço uma caravana. E tudo isso acontece na minha vida o tempo todo. Porque o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho proporcionou tudo isso a mim. Então, desde que fiz a primeira escola, e que passei pela iniciação espiritual, e que me descobri aprendiz, usando as ferramentas dadas neste grau, e me descobri servidora, servindo, olhando para o próximo com um outro olhar. Praticando nas ferramentas dadas nesse grau e preparando-me para o discipulado e para atingir esse grau. E quando atingi o grau de discípulo, é nesse momento que descobri que é um processo que não acaba. Continua pelas nossas muitas vidas. Então, a Escola de Aprendizes, o discipulado, e hoje eu sou discípula. Então, isso para mim é maravilhoso, nesta minha continuação, nessa minha continuação de caminhada. E é isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Rô. Esses graus a que a Rô se refere, né, que a gente vai sendo aí convidados pela Escola de Aprendizes do Evangelho, aprendizes que seremos sempre, e quando nós chegamos a um certo estágio da escola, a um certo ponto da escola, nós somos convidados a sermos servidores, a servir o Cristo em primeiro lugar e a servir ao próximo e nos colocarmos à disposição do trabalho que for acontecendo. E eu só queria deixar registrado aqui que esse ano, na Escola de Aprendizes do Evangelho, a EAE 47, lá do Redenção, quando foi colocado para a escola que é necessário o trabalho, que é incansável o trabalho para o Mestre Jesus, que é incansável o trabalho de se levar o Evangelho de qualquer forma, em qualquer situação, e acontece toda essa pandemia, e nós fomos, e agora? E agora um aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho, da EAE 47, falou assim, agora não vai terminar. Nós vamos continuar trabalhando. E por causa dele, nós estamos aqui hoje. Por causa de um aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho que entendeu o que é servir em qualquer situação, independente das barreiras que a gente possa vir encontrar. Não, o Evangelho não vai parar. O Evangelho vai continuar a ser disseminado, o bem vai continuar sendo disseminado, porque nós temos ferramentas para isso. Então, quando se entende esse chamado, através aí desses graus, é exatamente o que está acontecendo essa noite, que acontece com cada um de nós. A gente fala assim ao Cristo, e aí as coisas todas acontecem. Não é, Amélia? A Amélia vai dar continuidade aí.
para a nossa live. Eu sou voluntária do Centro Espírita Redenção, também no Campos de Paz. E falando do que é a escola de aprendizes na vida de cada um de nós, eu gostaria de, assim, sintetizar um exemplo, que não é simplesmente um exemplo, é uma vivência. Antes da escola, eu me encontrava numa bela sala, confortável, ampla, iluminada, tudo bem. De repente, eu conheci a escola, me senti atraída por esse programa, né, porque é um programa, e comecei a fazer a escola. Então, o que eu percebi? Que naquela sala que eu estava, começaram a abrir janelinhas diversas. A cada grau, né, da iniciação que a escola se abriu uma janela nova. Então, eu comecei a ver uma nova vida. Onde, além de eu me ver melhor, eu olhava lá fora, eu vi em torno. A luz do sol entrou, o ar se modificou. Então, a escola, realmente, ela abre janelas na nossa mente e no nosso coração. Porque ela não é só uma escola de aprendizado. A verdade é que ela é uma escola de sentimentos. Então, à medida que se abriam essas janelas, e se abrem até hoje, graças a Deus, eu fui aprendendo a olhar em volta, a ver quantas coisas existiam além de mim, e ao mesmo tempo aprendi a me olhar também, a buscar o meu autoconhecimento, a buscar aonde que eu poderia melhorar, aonde que eu teria que aprender mais, e isso realmente é um processo que tem início, mas não tem fim. Uma vez que nós ingressamos na escola, nós estamos sempre nessa busca. Nós estamos sempre querendo conhecer mais, aprender mais, abrir mais janelas. E o que me levou a aceitar o convite para dirigir uma escola, ou melhor, coordenar uma escola de aprendizes, foi realmente a vontade de que as pessoas também abrissem as suas janelas. Então, nas escolas que eu coordeno, um dos focos principais é esse. Falar para o aluno, lembrar ao aluno, para ele observar todas as janelinhas que estão sendo abertas na vida dele. Porque ninguém passa pela escola de aprendizes do Evangelho sem abrir alguma janela. Não tem como. Logicamente que tem pessoas que têm mais interesse, abrem mais janelas, outras abrem menos, mas sempre alguma janela é aberta. Não tem como não fazer a escola e não abrir, não ampliar a mente, não ampliar o coração, não ver o que a gente sempre viu da mesma maneira, de uma maneira diferente. Então, a proposta da escola é essa. E isso eu tento passar para as outras pessoas, né? Logicamente, a aceitação ou não vai ficar por conta de cada um, como o Marcos falou. Mas essa colocação de uma abertura para um outro tipo de vida, para um conhecimento melhor das outras pessoas, é o que me incentiva a coordenar uma escola. E, falando do discipulado, né, que é a última indicação da escola, nós podemos refletir um pouquinho assim, o que é um discípulo de Jesus, né? O que é a escola, qual é a possibilidade da escola nos oferecer o discipulado? Então, nós sabemos que a escola, ela segue o programa de Jesus. É um projeto de Jesus. E Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele foi chamando com amor, com carinho, ele foi propondo àqueles homens, aquelas pessoas, que viessem ter com ele para levar o Evangelho, para levar o ensinamento de Deus. Nada era imposto, não havia nenhum tipo de teste, de graduação. Jesus não exigia nada, ele exigia o quê? A boa vontade de cada um. Então, a escola, ela repete esse mesmo gesto de Jesus. Porque a escola nos convida, nos chama, ninguém é obrigado. Por quê? Porque para nós fazermos qualquer coisa bem feita, e mais ainda com respeito ao Evangelho de Jesus, nós temos que fazer de coração aberto. Então, o discipulado nos leva a abrir o coração. Né? O discipulado nos leva nessa busca incessante de estarmos dentro da programação de Jesus de alguma forma. Nós sabemos ainda, né, da nossa imperfeição, nós não estamos à altura de Jesus,
Mas mesmo assim ele já confia e nos chama hoje para sermos nossos discípulos, como ele chamou na época que ele esteve aqui na Terra. Então, quando nós falamos em discipulado, nós falamos nisso, nós falamos em amor, nós falamos em trabalho, nós falamos em dedicação ao próximo. É um crescimento para o outro, mas ao mesmo tempo é um crescimento para dentro de nós mesmos. Porque nós nunca fazemos nada para alguém que não reverta para nós também. Então, quando a escola nos convida ao discipulado, ela está nos fazendo uma proposta de vida. E o que difere as pessoas, né? O que difere um discípulo do não discípulo? É o empenho. Porque o discípulo, ele é empenhado com o Evangelho de Jesus. Como os discípulos de Jesus são empenhados com ele. Então, o discipulado que a escola nos chama, porque Jesus, ele chama por diversas maneiras. A escola é uma delas. Então, dentro da escola, esse chamado, Jesus nos pede que nós sejamos empenhados junto com ele no Evangelho. Nós não precisamos nos empenhar com a casa ou com o dirigente da escola, o coordenador de trabalho, não. Nosso empenho, nosso compromisso é com Jesus. Então, veja que é uma coisa grandiosa, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que toca o nosso coração para ir em busca. Porque essa paz e esse bem-estar, essa coisa melhor que nós buscamos na nossa vida, nós só encontramos através de Jesus. Então, o Evangelho é a única saída que nós temos em todos os tempos. Então, quando Jesus abre o seu coração, nos acolhe, primeiramente, sabedor que é das nossas dificuldades, ele nos acolhe, ele nos ampara e ele nos chama. Né? Agora, nós vamos aceitar o chamado? Podemos não aceitar, é livre-arbítrio. Mas, se aceitamos o discipulado, nós passamos a ter mais janelas abertas. Então, nós temos mais possibilidades de servir, nós temos mais possibilidades de aprender. E isso, com o decorrer do tempo, porque nós sabemos que tudo ocorre lentamente, as coisas aos saltos não fazem parte da natureza de Deus. Então, aos poucos, essas coisas vão modificando a nossa vida. Nós vamos nos transformando tranquilamente, sem confrontos, sem estresse, né? Sem aquela pressão. É muito natural. Então, ser discípulo de Jesus é um convite que não se assemelha a nenhum outro nesse planeta. Principalmente materialmente falando, né? Eu posso receber o maior convite da maior patente que existe na face da Terra. Mas ser discípulo de Jesus é a maior patente que existe. E ele requer o quê da gente? O exercício da humildade, o amor ao próximo. Então, Jesus falou que o fardo dele era leve, e é. Porque o que o discipulado nos oferece? Coisas boas, não é? O amor pelo outro, o trabalho, a compreensão, o bem-estar interior. Então, tudo isso faz parte do discipulado com Jesus. Nós não temos que nos preocupar. As coisas vão acontecendo naturalmente. E isso, o que nos traz é a escola de aprendiz do Evangelho. Por isso que nesses 70 anos da Escola de Aprendiz do Evangelho, onde muitas pessoas já passaram, estão passando pela escola, é que nós temos um momento de profunda reflexão. Porque a escola, ela é realmente uma proposta de vida, uma proposta de melhoria interior, dentro da alegria, dentro do trabalho, dentro do amor pelo outro, o amor por nós mesmos. Então, é uma proposta imensa que nós aqui, em poucos minutos, não temos condição de colocar na íntegra, né? Fica aí o convite para quem não conhece a escola, né? Procurar uma casa e conhecer. Mas antes de encerrar, eu queria falar uma frase do Edgar Armond, né? Edgar Armond foi o homem que, inspirado pelo alto, montou todo o programa da Escola de Aprendizes. E ele tem uma frase curtíssima, mas que resume muito bem o discipulado. Então, ele diz o seguinte: missão do discípulo:
semear o evangelho em companhia do mestre. Simples assim. Isso é o programa, é o trabalho do discipulado que a Escola de Aprendizes nos oferece. Obrigada, Melinha. Prontinhos. Então, aí nós temos aqui, né, tantos ex-alunos que eu estou vendo passar aqui, lindos. Nossa, tão uma emoção de ver todo mundo aqui. Os alunos, vários alunos, e aí está esse convite da Amélia a sermos discípulos. E nós temos aí, com cada um de nós, tanto quem fez a escola como quem está fazendo a escola, esse semear que a Amélia acabou de dizer. E é o que diferencia o discípulo. O discípulo, ele não espera. Bom, vou aqui, agora acabei a escola, agora eu sou discípulo. Então, vamos ver o que eles vão para que lado eles vão me mandar, para que trabalho eles vão me mandar, o que é que eu vou fazer. O discípulo não. O discípulo, ele vai e faz a coisa acontecer. Por amor. Sempre pelo amor do Cristo e por esse convite que a Amélia acabou de dizer. É o Cristo nos convidando ao trabalho. E para falar de Escola de Aprendizes do Evangelho e dar continuidade, o nosso querido Bruno. Vai lá, Bruno. Boa noite a todos. Gente, que privilégio. Olha só, eu no meio dessa turma aí, Flávio, Marquinhos, Amélia, Roseli, Sônia, muito obrigado. É um privilégio estar aqui falando para vocês, né? E tem uma pergunta para nós, assim, que é como foi que a gente chegou até a Escola de Aprendizes? Eu algumas vezes contei essa história em aulas que eu dei, né? Mas eu cheguei na Escola de Aprendizes quebrado. Eu tinha 28 anos, jovem, mas totalmente desiludido com a vida material, decepcionado com tudo que estava acontecendo, e a escola foi quem me deu essa ponte para mim mesmo, né? A partir desse processo de autoconhecimento, foi que eu consegui realmente enxergar um caminho para mim. E no começo da escola ia assim, né? Aquela aula era no sábado, 4h15 naquela época, né? Ia lá animado, a reunião, a minha dirigente era a Samira, e aquele jeitinho amoroso dela, conquistando, mas aí eu percebia que a aula, a escola, a estrutura da escola e a aula em si, ela continha ali algo muito mais grandioso, como colocou a Amélia. Né? Essa grandiosidade foi me envolvendo porque com um pouco de conhecimento que a gente tinha de administração, de organização, a gente falava, isso aqui é muito bem feito, isso aqui é muito bem organizado. Né? Na referência que se fazia da origem das escolas, né? Sendo propostas lá no Obras Póstumas do Kardec, né? Onde ele fala nos projetos, né? Sobre a constituição de escolas de iniciação espírita, e aí essa ideia que Edgar Armand pega e transforma. Gente, o homem era porreta, ele sabia muito trabalhar, porque eu imagino que se nós hoje fôssemos montar uma escola, a gente ia começar a juntar as características que essa escola precisava ter, não ia ficar tão bom quanto esse modelo que o Edgar Armand propôs. Como a Amélia disse também, inspirado pelo alto. Por quê? Porque ele tem elementos que são incomuns para as escolas de ensino formal que nós temos na Terra, em particular a disciplina, em particular a aproximação dos alunos, o envolvimento e principalmente a parte mística da escola, essa coisa da gente se unir a Deus, se unir aos nossos orientadores espirituais, sendo envolvidos de uma maneira assim grandiosa e profunda. Esse processo que a escola promove é único. Ele é algo que vai encantando. Então, esse processo foi acontecendo dentro de mim. Aí eu lembro muito bem de uma aula, né, que eu falei do caderno de temas, e o expositor era o Orlando, na época, e indiretamente ele me fez um convite. Ele falou assim, garoto, você pode fazer o curso de expositor. Eu, puxa, curso de expositor. Mas eu sou só um aluno, né? E, na verdade,
Isso é muito importante, algo que o Marcos colocou, o Marcos está aqui ali para mim, na tela, ele falava assim, todos podem trabalhar em todas as áreas. E olha só, gente, isso é precioso dentro do nosso movimento de aliança, em particular dentro da escola. Não há privilégios, basta ter dedicação, desejo de trabalhar sincero, e você vai poder desenvolver aquele trabalho. E aí surgiu, né, exposição e tal. E aí como surgiu essa questão de ser realmente um dirigente de escola? Num certo momento falou, há vagas, precisamos de dirigentes. E tem um curso aí. É para mim. Eu falei, o que precisa? Precisa disso, disso, disso. Eu vou atrás, vou correr, porque precisa de gente. E eu me senti atraído por essa necessidade de trabalho e ter algum perfil que poderia estar integrando esse processo dentro da casa. Então, eu convido todos vocês que quando ouvem falar dessa estrutura de escola, quando ouvem os dirigentes falando, deixe esse coração aberto no sentido dessa possibilidade de exposição de aula, de se tornar um dirigente de escola, porque é menos complexo do que parece e muito mais agradável. Essa vivência em escola e como dirigente, ela é uma complementação do ser. Eu acho que todos deveriam passar por essa experiência. É como que quando a gente acaba assim realmente atingindo, né, aquela comunhão. É claro que não é um processo, né? Não é um estado, é um processo. Você vive aquilo, mas tem que continuar alimentando e realimentar esse processo. Então, todos os alunos que estão dentro da escola, em princípio, todos são convidados, todos são capazes de fazer isso. Então, todos vocês, alunos que estão ouvindo, que sentem essa atração, dediquem-se, conversem com o seu dirigente, converse comigo, né, para que vocês sintam esse chamado também no coração. A gente precisa de muito. Em 2017, o Jacques Conchon veio na cidade e ele falou dessa questão. O que é hoje prioridade? Essa palavra, o que é hoje prioridade? Né? A prioridade hoje é evangelização do ser, é evangelizar jovens, crianças, adultos. E qual é o melhor processo, qual é o melhor método, qual é a melhor estrutura que nós temos hoje para evangelizar o ser? É a escola de aprendizes do Evangelho. E vocês já fazem parte, a grande maioria aí que está assistindo. Olha que privilégio. E olha, eu nem sabia, né? Mas está aí. Eu, com a minha vivência de doutrina, eu não conheço processo melhor. Né? Eu tinha feito mocidade até os 14 anos, continuei frequentando o Centro Espírita, sempre li muito da minha característica, mas a escola é que deu esse panorama, e foi nela que eu vi quão pequenininho eu era, o quanto eu precisava ainda saber, o quanto eu ainda precisava de autoconhecimento e de estudo com relação à questão do ser, e principalmente essa questão de autoconhecimento. Nessa sequência, né, esse desejo de servir, eu ia fazer uma viagem, né, de passeio lá para a Alemanha, e eu estava naquela de viajandão, né, fazer mala, o que eu vou fazer lá? E eu falei, vamos lá na cidade que eu vou, tem um Centro Espírita da Aliança, o tal do Freund Skies, Allan Kardec. Poxa, eu vou conversar com o pessoal. Eu entrei em contato, a Norma, que é responsável lá, falou comigo. Esqueci de convidar ela para a live. Mas eu falei, Norma, estou indo aí, como é que eu posso ser útil? Né? Você vem aqui, vamos usar aí um seminário, alguma coisa. Eu falei, vou levar o seminário do Jacques Conchon, tá fresquinho. Levei para lá e eu tava me sentindo, né? Vou levar um seminário do Jacques Conchon, tal, né? Ainda bem que podia ser em português, né? Aí eu cheguei lá, né? Me levaram até o lugar, aí eu cheguei lá numa plateia de umas 15 pessoas, mais ou menos. E aí o pessoal, fala um pouco de vocês, né? Alguns ali tinham viajado mais de 60 quilômetros para estarem ali presentes no dia 15 de dezembro de 2017. Fazia 3 graus. E a pessoa tinha feito uma viagem de trem aí de várias horas para chegar ali para me assistir. E eu falei, puxa, olha só, esse é um discípulo, esse é uma pessoa que vem atrás do conhecimento, ele que vem engrandecer esse momento que eu estou trazendo aqui. Estamos ali juntos. E essa coisa que a escola promove é você ter pessoas ligadas ao desejo de melhora, ao desejo de estar
congregando para o aprendizado, para se elevar em todas as partes do mundo. Foi uma experiência única, eu acho que é muito importante para todos aqueles que puderem vivenciar isso, não fora do país, mas aqui dentro do país mesmo, engrandece muita gente, a gente vê como é bonito poder ter essa possibilidade. Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta aí, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Obrigado, Sônia. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Bruno. E a escola e o discipulado e tudo isso que todos falaram é exatamente isso, esse entusiasmo. Porque servir ao Cristo é algo muito, muito, muito bom. Servir ao Cristo é algo que nos traz alegria. É isso que contagia todo esse povo a estar aí de dirigente, seja de escola, seja de trabalho, seja distribuindo marmita na rua, seja o que for, seja lá no nosso centro fazendo passe de limpeza, enfim. Isso é servir. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Marco. Marco, abre seu microfone aí. Você lembra quantas escolas você já dirigiu? Olá, está pensando, gente. Terceira turma agora. Terceira turma. Amélia? Abre o microfone, Amelinha. Aí. Desculpe. Eu secretariei 2 e dirigi 3. 5. Sim. Rô? Eu secretariei 1 e dirigi 3. 4. Bruno? Eu secretariei 1 e dirigi 4. 5. Pois é, Flavinho, tá nós dois aqui no meio deles. Eu e o Flavinho aqui, primeira escola, Flavinho. E agora o Flavinho vem falar pra gente dessa experiência que ele está vivendo, dirigindo sua primeira escola. Vai lá, Flavinho. Então, uma boa noite a todos. Meu nome é Flávio. Eu sou colaborador do Centro Espírita Campos de Paz. E, como a Sônia disse, né, estou dirigindo uma escola agora, mas para dirigir a escola, fui lapidado, né, por todas essas pessoas que estão aí na live. Olha que interessante, né? Muito bom. Bom, primeiro vou contar minha historinha do meu contato com o Espiritismo. Como foi o meu contato com o Espiritismo, né? Eu trabalhava do lado de uma pessoa que era trabalhador da casa espírita, mas eu não sabia. E um dia, conversando com ele, eu disse que tinha vontade de conhecer um centro, mas tinha muito medo. Aí ele me perguntou por quê. Eu falei, por quê? A gente vai lá, existem os fenômenos, né? Começa a baixar espírito. Ele falou, não, depende do local que você entrar. Se você quiser conhecer, eu te levo para conhecer um. E, por incrível que pareça, o centro é próximo aqui da minha casa, que é o Firmina de Oliveira. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá com você, mas você espera eu no portão, né? Você vai sentar comigo na cadeira, e se eu ver alguma coisa estranha, eu vou levantar e vou embora. Ele falou, fique à vontade. Ele foi lá, me esperou no portão paciente, foi comigo. A hora que eu assisti aquilo, eu falei, nossa, não é nada daquilo que eu pensava, do que as pessoas falavam, né? Aí eu falei para ele, semana que vem eu vou voltar. Ele falou, bom, você vai voltar, mas você vai ficar sozinho, porque eu tenho que trabalhar aqui no centro, né? Bom, você já viu como que funciona, fique à vontade. E foi assim, comecei a frequentar o Firmina, aí vi um cartaz lá, da Escola de Aprendizes do Evangelho, dirigente, Bruno Rosa, né? Aí perguntei para esse meu amigo primeiro, né, o que seria essa escola. Também não ia entrar assim de cabeça, sem saber o que era, né? Ele me explicou, me interessei, ingressei aí na escola, comecei a escola com o Bruno, infelizmente não deu para eu finalizar a escola lá, porque surgiu um compromisso de trabalho e o horário teve conflitos, então parei a escola, mas foi por pouco tempo, porque surgiu o convite lá no Redenção, na 38ª turma, com a Amélia, né? Comecei a frequentar o Redenção, e lá também vi o cartazinho, que ali iniciaria uma escola, então me formei lá no Redenção, na 38ª turma. Bom, a escola também, para mim, foi um divisor de águas, idêntico lá da Roseli. Existe o Flávio antes da escola,
né? E o Flávio agora depois da escola. O que a escola representou para o Flávio? A escola, uma das coisas que me representou foi realmente alargar meu campo de visão. Eu comecei a encontrar as respostas para os acontecimentos, aqueles acontecimentos diários, corriqueiros. Eu comecei a ter uma visão diferente dessas situações, né? Sejam os acontecimentos individuais, presenciados por mim, pelos meus familiares, amigos, colegas, e também os acontecimentos coletivos, né? Trazendo para os dias atuais essa pandemia que está ocorrendo, né, em todo o nosso planeta. Então, a escola, ela me deu realmente, ela alargou a minha visão para essas situações. E através dos estudos, realmente, eu descobri que o acaso, ele não existe. Que tudo tem um porquê na nossa vida. Eu descobri que eu faço parte de um todo. Que eu não vivo só o meu mundinho. Que eu faço parte de um todo no universo. E todos nós temos realmente uma contribuição no universo, né? Até mesmo os animais. Se a gente retirar um animal da natureza, nós causamos aí um desequilíbrio na cadeia, né? E nós fazemos parte dessa cadeia. Nós fazemos parte de um todo. Que cada criatura realmente tem a sua contribuição para o bem universal. Aprendi que realmente, que antes de sair de casa para mudar o universo, eu tenho que começar arrumando a minha cama. Eu tenho que cuidar primeiro do meu íntimo. Então a escola, ela me ensinou a me olhar realmente por dentro, a descobrir as minhas imperfeições. E quando me deparei com as minhas imperfeições, eu pude perceber que o problema não é do outro, o problema é meu. Que o problema realmente, ele está em mim. Então a escola me forneceu essas ferramentas e hoje eu consigo entender os conflitos, né? Hoje eu sei que se existe uma pessoa passando fome, não é culpa só dos governantes. A culpa também é nossa. O que nós estamos fazendo para modificar esse quadro? Então a escola, ela vem realmente ao encontro, né, com essas situações do todo. E principalmente, aprendi que sou ser humano, né? Não é porque eu fiz uma escola de aprendizes que eu não vou errar. Hora ou outra, realmente, eu vou errar. Mas a escola me ensinou a identificar o erro e, de imediato, corrigi-lo. Também sei que sou ser humano, que hora ou outra eu vou cair. Mas a escola me deu ferramentas para que eu possa levantar, limpar a poeira e continuar aí a minha caminhada. Então, através da escola, eu pude ter esse campo de visão. Vou fazer uma analogia aqui com um animal, com todo o respeito, né, ao animal, um burro, porque nós sabemos também, eu aprendi através da escola, que os animais estão aqui para nos auxiliar na nossa evolução, então por isso que também não podemos maltratá-los, tudo aprendizado da escola. Mas o que acontece com o burro quando ele é colocado, ele é posto em uma carroça? Existe um dispositivo que se instala nele, que é chamado de tapa-olho. Por quê? Porque ele não pode enxergar a carroça que ele está carregando, senão ele começa a olhar a carroça e se revoltar, achar que é algum animal e começa a dar coices na carroça e disparar sem controle. Então o ser humano realmente criou esse dispositivo, que é o tapa-olhos, para o burro, ou um cavalo, ou qualquer outro animal, conduzir a carroça sem olhar para os lados. E a escola, na minha vida, realmente, ela veio, na analogia aqui com o animal, retirar esse tapa-olho, né? Hoje eu consigo
enxergar por todos os ângulos. Agora, se revoltar com aquilo que eu carrego, aí cabe a mim. Então, essa é a minha experiência aí com a escola. Bom, aí a segunda parte. Porque eu decidi, então, ser dirigente de uma escola. Primeiro, lá no Evangelho de Mateus, a fé sem obras é morta. Então, se a nós é dado todo o conhecimento, a oportunidade de aprender, nós temos que realmente colocá-las aí em prática. E quando eu estava como aluno na escola de aprendizes do Evangelho, o meu olho, ele brilhava a cada aula. A cada experiência nova, a cada contato com uma informação que eu via que tinha lógica, os meus olhos realmente brilhavam. E dirigir uma escola hoje é ver o brilho nos olhos dos alunos me representando, né? Eu me coloco no lugar deles. Eu enxergo o brilho no olhar dos alunos e tenho aquela vivência que eu tive na escola quando os meus olhos brilhavam. Né? E lembrando sempre que somos aprendizes. Não é porque eu estou lá na posição de dirigente que eu sou alguém maior que eles. Não. Eu estou aprendendo tudo novamente, aula a aula, ponto a ponto. Aquela visão que eu tive, talvez, numa aula na 38ª turma, hoje, na mesma aula, posso enxergá-la de forma diferente. Então, a escola, ser dirigente de uma escola, me fez novamente ser aluno. Obrigada, Flavinho. Bom, como foi que eu entrei na Escola de Aprendizes do Evangelho? Aí tem aquela, né, que nós já ouvimos tanto, se não é pelo amor, é pela dor. E foi exatamente dessa forma. E eu vou repetir aqui o que eu falei no dia que houve aí, né, o discípulo chamado. Quando eu entrei no Redenção, e isso ficou muito claro para mim, sabe quando a gente pega uma sacolinha de supermercado e tem uns montes, assim, e aí a gente está picotado em vários pedacinhos dentro da sacolinha. E era a minha última esperança, aquela situação. A minha dirigente foi a Diana, que está nos ouvindo, e quando eu cheguei, eu queria que alguém me desse a cola para colar os meus pedacinhos, porque eu já não tinha mais esperança de muitas coisas. E aí, no decorrer da escola, o que eu fui entendendo era que a cola estava comigo, sempre esteve comigo. E quem foi fazendo essa junção dos pedacinhos foi eu mesma. E é óbvio que os dirigentes, eles são, assim, o nosso... Na verdade, assim, ele que dá a voz de comando, vamos dizer assim, né? Porque a gente quer algo que seja resolvido para ontem, quando a gente é aluno. Eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver a minha dor, eu quero resolver a minha situação, eu quero algo mais rápido. E aí, então, esses dirigentes tão amorosamente nos conduz e diz assim, tá tudo bem, para de se cobrar, tá tudo bem, há recomeços e você pode fazê-los quantas vezes for necessário. E aí, o que eu aprendi na escola, para que eu conseguisse deslanchar sobre auto-perdão, foi o que foi mais difícil para mim enquanto aluno, foi entender, e aquela frase do Chico volta muitas vezes na minha cabeça, né? Eu não podia mais voltar atrás. Mas aí, pegando a fala do Bruno, de todos, né, do Flávio, quando a escola foi sendo aberta, né, quando ela foi sendo apresentada, o coração foi acalmando. Ninguém ia me culpar, ninguém ia me cobrar, a não ser eu mesma. E eu não precisava mais fazer esse masoquismo comigo mesma. Eu conheci um Cristo que ele ficava do meu lado, e não em um pedestal. Eu conheci um Cristo em que eu podia chegar para ele e falar assim, cara, tá pesado, não tô dando conta.
Esse Cristo foi um Cristo me apresentado que eu posso ir com ele lado a lado. E isso a escola me trouxe como algo concreto, como um Jesus acessível, como um Jesus que eu consegui ouvir e falarem para mim assim, Sônia, minha querida, tá tudo bem, a gente tá junto e a gente vai curar as feridas. E aí, no decorrer, com tudo que vai ser oferecido isso, agora eu falo para os alunos. Quantas coisas vão ser oferecidas para nós no decorrer da escola? Evangelização infantil, como, né, começou a acontecer aí, o aprimoramento mediúnico, a oratória, como o Bruno também falou, quem diria, né? Meu Deus, lá na frente eu não vou sentir as pernas, né? De nervoso, de desespero. Mas vamos descobrir o que nós temos mais aptidão a fazer. E aí, conforme tudo foi sendo oferecido, eu fui conseguindo aí, de novo, os dirigentes, eles são fundamentais para nos dizer assim, olha, vai lá, você é capaz. Vai lá, porque você pode. Então, vamos fazer essa experiência do conhecimento. Só depois da gente conseguir, só depois da gente conhecer, da gente vivenciar um novo ensinamento, um novo trabalho, é que a gente vai falar, isso eu não dou conta. Mas se nós não soubermos, como? Como é que a gente vai falar assim, não sirvo para dirigente, não sirvo para evangelizador? Só depois. Eu faço esse convite só depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como o Flávio falou agora, foi exatamente por conseguir traçar esse caminho de autoconhecimento e entender que o Cristo, ele não me julga nunca. Que o Cristo, ele simplesmente está comigo, independente de qualquer situação, dizendo assim para mim, caiu, vamos passar um remédio e a gente começa de novo. Então, se aquilo que era algo tão pesado para mim, se era aquilo que estava me travando, se era a minha âncora que não deixava que eu saísse do lugar, e aí a escola me apresentou isso, eu queria assim, nossa, quanta gente deve estar parada, deve estar estacionada, e não está entendendo que tudo é ela, que tudo está com ela, que o poder está com ela, que a vontade de fazer diferente está com ela, que ela é capaz de mudar o mundo. E aí isso me levou, então, a decidir a optar ser aí um dirigente de escola de aprendizes. E aí caiu no meu colo, porque, né, eu ligo por mim, eu falo muito aí, né, um pouco mais por mim, da Camélia, mas eu digo para eles, né, para elas que caiu um presente, que Deus, ele é tão cuidadoso comigo, ele tem tanta forma de falar assim, Sônia, olha, tudo valeu a pena, né? E ele me deu a 47ª escola como essa experiência fantástica de dirigir. Eu não posso negar que eu tive que estudar, assim, muito. Tive não, né? Tenho a todo momento. Mas, assim, tá aqui o Bruno, com quem eu falo direto. Bruno, e agora o que eu faço? Amélia socorre, Roseli socorre, porque aquilo que o Flávio falou, nós fomos lapidados por essas pessoas que estão aqui. Quantas vezes, sem saber, assim, em vários eventos, o Marquinho chega e falava assim, vamos fazer a reforma, melhor lugar para nós fazermos a reforma, e aquele abraçar mesmo, né? Aquele nos aconchegar, nos carregar no colo. Esse time que a gente está vendo aqui é esse time que me ensinou o valor do colo, o valor do abraço, o valor de dizer assim, olha, você não está sozinha. A escola vem exatamente dizer isso, você não está sozinha. E aí eu queria que todos sentissem isso. E aí esses alunos, não, agora eu vou dirigir. E aí, quem aprende? Eu. Todos os sábados, junto com essas criaturas. A cada mensagem do WhatsApp, em que eles mandam no particular e que eu me acabo, porque eu fico vendo as transformações acontecerem. Sabe, eu não consigo imaginar, eu não consigo enxergar na escola, eu sempre falei isso para a Diana, em que momento a chavinha vira, né? Mas eu vejo neles essa coisa fantástica da transformação.
e de muitas vezes a gente chorar junto. E aí, eles fortes, que é uma coisa impressionante, respirarem e continuarem a caminhada, e continuarem o processo. E eles me ensinam a cada dia a ser uma pessoa melhor, a como ser uma pessoa melhor. São mundos, neste momento, 44 mundos diferentes me ensinando a ser uma pessoa melhor. E aí, quando tudo isso aconteceu, essa pandemia, agora o que a gente vai fazer, como nós vamos continuar? Cada um deles foi nos dando várias formas de conduzir a escola. Não, só isso não vai funcionar, não, vamos fazer diferente. E o que aconteceu? Eu gostaria que o Guto, não sei se ele consegue aí achar ainda uma frase da Nayara. O que acontece é que é impressionante como não há melindre. Não, isso não vai funcionar, vamos fazer diferente. Por que eu estou falando desse depoimento da Nayara que eu li? Porque se formou uma família. E é impressionante quando você vê, porque eu secretariei a escola do Zé Solani, e aí estou dirigindo essa. E é impressionante quando a gente vê aquele monte, né? O Redenção tem escolas muito grandes, né? A nossa escola chegou aí a 98 alunos, 88, uma coisa assim. E aí a gente vê aquele monte de gente, e aí a gente fica pensando, em algum momento, essa turma toda vai formar uma família. E foi exatamente o que aconteceu. Então, hoje nós vivemos um clima de família. Hoje nós vivemos um clima de se procurar. E aí, quando um deles tem qualquer problema, são todos que se abraçam, independente de estarmos distantes fisicamente. O que nós percebemos nesses últimos dias, e que nós estamos fazendo nossas aulas virtuais, a Roseli nos acompanhando, a Amélia nos acompanhando, o Brunão esteve com a gente ontem nesse formato, que nós estamos muito mais unidos, porque todos, numa força-tarefa, tá fazendo tudo para que tudo dê certo. Então, assim, eles já entenderam a escola, eles já entenderam o programa, eles já entenderam a proposta. E aí eu digo para eles aqui agora que dali vai sair grandes discípulos do trabalho com Cristo. E a Escola de Aprendizes do Evangelho, neste momento, ela está sendo nos apresentada de uma forma diferente, porque vários alunos vêm e dizem, né, nossa, Sônia, a gente está tendo que estudar muito, porque a gente está aplicando meio que a escola à distância. Então, eles estão fazendo as coisas acontecerem. O Bruno, essa semana, mandou aí, né, vários textinhos para eles irem estudando, e eles colocam lá, estamos estudando, estamos nos esforçando. Então, o que acontece? A escola à distância, ela nos fornece um material riquíssimo. E eles estão se fortalecendo no conhecimento através deste material. E muitas vezes sozinhos, eles até mandam, Sônia, me ajuda aqui, não estou conseguindo entender. Mas eu garanto, neste momento, que a nossa escola ela não foi, em conteúdo, em sentimento, prejudicada em nenhum momento. Por minha causa, por causa da Diana, da Rafa, da Maria? Não. Por causa desses alunos que estão comprometidos desde o começo com o amor do Mestre Jesus e, principalmente, entenderam essa alegria, apesar de, às vezes, ser dolorida, de trilhar o caminho do autoconhecimento. Uma vez começado esse caminho, não tem volta. E eles entenderam isso. E eu sou extremamente grata por cada um de vocês. É isso. Vamos lá, temos perguntas, meus queridos? Não? Bom, não houve nenhuma pergunta. O que eu queria dizer, algum de vocês gostaria, nós temos aí, ó, agora é 8h08, 8h09, até 8h20 no máximo. Alguém gostaria de fazer complementar alguma fala, porque nós sabíamos que nós tínhamos um tempo, né, por conta de não sabermos se nós teríamos grandes perguntas, muitas perguntas para serem respondidas, e todos ficaram dentro do seu tempo, como a gente havia aí antes, né, estipulado. E como não houve perguntas, eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de complementar a sua fala, sentiu que ficou algo para trás, e aí temos, então, somente 10 minutinhos. E
já pegando a Roseli de surpresa, isso não estava no combinado, se ela faz as vibrações finais para a gente. Tudo bem, Rô? Beleza, pode deixar que eu faço. Então tá bom. Alguém de vocês gostaria de cumprimentar Marquinho, Amélia, Rô, Bruno? Eu queria colocar uma coisinha bem rápido, até foi um comentário que agora a Lourdes fez, sobre o que nós teremos depois da pandemia, que nós não seremos os mesmos. Eu acho que uma das grandes oportunidades que esta pandemia trouxe foi nós reavaliarmos as nossas capacidades de espalhamento, né, de divulgação do Evangelho, a mais do que a gente já faz dentro da escola. Nós já temos um modelo de escola à distância de sucesso que funciona, mas eu acredito que essa experiência que cada uma das turmas está tendo, dirigentes regionais, eu acho que vai agregar essa experiência e agregar também as escolas presenciais. Quer dizer, a partir do final dessa pandemia, esse processo não terminará. Nós poderemos estar criando esse mesmo tipo de integração em outros momentos. E eu acredito até que construir, né, aumentar a funcionalidade do projeto Paulo de Tarso com esses recursos que eles estão sendo integrados. Mas vocês podem falar, mas esses recursos já existiam, Bruno, estavam aí disponíveis. É verdade. Mas agora nós estamos treinados a usar ele. Eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo para aula. Foi nessa oportunidade. Eu nunca tinha gravado um vídeo didático antes de aula, né? Foi uma experiência nova. Acho que foi boa. Acho que eu me dei bem. Acho que, inclusive, ao vivo assim, a coisa está funcionando. Mas eu não fazia antes. Quer dizer, mesmo para aqueles que teriam uma eventual facilidade, mesmo para aqueles que dominam as técnicas, não era um processo já integrado. Então, eu acho que isso vai ficar, eu convido aí os dirigentes a refletirem sobre essa característica para que a gente possa ampliar os nossos processos, porque nas mensagens que nós temos recebido da Aliança, dos médiuns, na mensagem que o Jacques Conchon deixou, e todas as outras que a gente vai recebendo, a urgência de evangelizar o máximo possível de pessoas. A escola é um modelo, e os outros? O que mais podemos fazer? E onde a escola não chega? Né? Nós já temos, né, projetos Paulo de Tarso, grupos acontecendo, mas quando a gente lê o projeto Paulo de Tarso, a gente vê que há espaço para ampliar, há espaço. Então, eu queria colocar isso como uma experiência de sucesso e que valeu. Eu diria para vocês, se não tivesse esse momento de isolamento, eu acho que a gente não teria essa oportunidade de integrar mais uma ferramenta no nosso grande objetivo. Era isso. Muito bem. Então, a gente vai caminhar aí para o encerramento. Antes de eu passar para a Roseli, eu gostaria de reforçar aqui que no próximo domingo, então, nós vamos dar continuidade aí às nossas lives, às 19 horas. Eu estou vendo aqui com o meu povo aqui, se eles vão colocar para mim qual vai ser o tema, e quem serão. Tudo posso naquele que me fortalece. É o tema da semana que vem. Estaremos todos juntos aqui às 19 horas para acompanhar, então, os nossos amigos. E eu acho que, pegando aí, né, o que o Bruno acabou de falar, são oportunidades fantásticas que nós estamos tendo, que não teríamos se isso tudo não tivesse acontecendo. E essas lives, esse levar o evangelho, esse apresentar o Cristo da forma como a Escola de Aprendizes do Evangelho nos apresenta em cada aula, é o que vai acontecer daqui para frente na nossa querida casa, no Redenção. E tantas outras que já estão fazendo. Muita coisa boa está acontecendo. Então, é nosso momento agora de invadir as redes sociais com o bem. Todas as casas estão fazendo alguma coisa. Esse projeto de Jesus no teu dia a dia foi fantástico. Então, assim, a gente dissemina de manhã para vários grupos, demora um pouquinho, a Roseli está com a mão levantadinha lá. Demora um pouquinho, o pessoal manda assim, não vai ter reflexão hoje? Então, é o nosso momento de fazer as mudanças que nós queremos ver nas redes sociais.
Então, vamos divulgar as casas, vamos mostrar o bem, vamos apresentar Jesus, vamos mostrar que as coisas estão no comando desse governador planetário, sem medo nenhum. Essa é a hora. Vai lá, Rô. Eu quero dizer que nós mudamos de fase, né? Na realidade é isso. Eu acho que com a pandemia nós estamos percebendo que nós mudamos de fase. Então a doutrina mudou de fase. Eu acho que esta é a grande oportunidade, é a nossa grande oportunidade de, como eu sempre digo, eu vivo dizendo essa frase, mas agora mais que nunca, é a nossa grande oportunidade de ir ao infinito e além. Somos nós e o Buzz Lightyear e não tem, agora realmente não tem o que nos segure. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Sônia, posso falar uma palavrinha? Claro. Com respeito à pandemia, como que a escola na nossa vida faz com que nós vejamos isso de uma maneira diferente. Então, a pandemia, né, ela é o exercício onde nós podemos realmente, efetivamente, colocar em prática o que nós aprendemos na escola. Então, nós vemos essa situação, estamos vivendo essa situação de uma forma ou de outra, estamos inclusos aí, mas quando a gente vem da escola, que nos abriu tantas portas, tantas janelas, o nosso comportamento é diferenciado, não é melhor do que o de ninguém, mas é uma visão mais ampla, é uma visão com mais fé, com mais coragem, com mais esperança. Então, eu acredito isso na conta da escola na nossa vida, realmente. Verdade. Só para encerrar, então, 2 recadinhos. Aqui mandaram aqui no meu particular aqui, ó. Domingo que vem, tema: tudo posso naquele que me fortalece, a superação na visão de Paulo de Tarso, né, Bruna? Aí, o Zoninho estava falando. Quem fará? O Wilcinho, do Centro Espírita Redenção, o Paulinho, do Grupo Caritas, e o Guto. O Guto é da 47 e é o idealizador desse projeto das lives. Então, eles estarão aqui com a gente no próximo... E o Manu, peraí. E o Manu Mandelli, da Casa de Fraternidade Chico Xavier. Também estará aqui com a gente na semana que vem. Outro recadinho que a Di pediu para eu dar: nós estamos com um grupo de assistência no Redenção, aos domingos de manhã, com assistidos. Então, se alguém que está aí, né, vendo a nossa live, quiser participar do grupo, por favor, deixa lá nos comentários, lá no grupo do Facebook, lá do Redenção, quer dizer, coloca lá no particular, que a Diana, a Amélia, o Guto, vai direcionando aí, coloca o telefone, quero participar da assistência espiritual do domingo de manhã. E aí a gente vai direcionando aí os contatos. Tudo bem? Gente, obrigada. Foi bom demais estar aqui, foi bom demais falar de Escola de Aprendizes do Evangelho, foi bom demais falar, testemunhar tudo isso que a escola fez nas nossas vidas. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estiveram com a gente assistindo, e esse time fantástico, que, assim, não... vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. De pronto, assim, para falar de escola, todo mundo teve, como diz o Flávio aí, né, os seus olhos brilhando. Que esse brilho possa fazer parte da nossa vida. Rô, com você, meu amor. Obrigada. Então, já vamos nesse momento, já agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos em seu nome. Que nós, nesse momento, possamos abrir os nossos corações, possamos entrelaçar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, para que assim, nesse momento, possamos envolver a todos os companheiros que necessitam. Vamos envolvendo o nosso planeta. Nós somos luzes. Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo.
Então nós podemos nos iluminar sempre e iluminar a tantos que necessitam. Então, nesse momento, que nós deixemos sair de nossos corações, que deixemos sair das nossas mentes, que deixamos assim envolver os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, para que assim possa atingir aos doentes que estão necessitando tanto de auxílio. Auxiliar a tantos que nesse momento estão tristes, estão angustiados. Que esses companheiros nesse momento recebam as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos. Vibramos intensamente, vibramos por todos aqueles que trabalham arduamente na linha de frente nos hospitais. A todos aqueles que, desde daquele que limpa o hospital até a equipe médica. Neste momento pedimos o auxílio do nosso Mestre Jesus para que carregue todos os hospitais do mundo em bênçãos de cura. Neste momento, que nós possamos vibrar por todos os nossos familiares, vibrar por todos os nossos amigos, para que neste momento todos sintam-se envolvidos em amor. E assim, nesse momento, vamos vibrando por nós mesmos, para que nós possamos continuar firmes neste caminho reto e correto do nosso Mestre Jesus. E assim, envolvidos em bênçãos de amor, de harmonização, de paz, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Só vou fazer uma correção, me perdoem. O Alexandre Luiz Matias, do Centro Espírita Amigos do Bem de Pederneiras, também estará com a gente no próximo domingo, tá bom? Um time aí lindo. E outra coisa que a Di me lembrou aqui é que o nosso grupo da assistência espiritual, ele acontece no WhatsApp, tá bom? É bem interessante, estamos vivendo experiências fantásticas. Obrigada a todos. Um enorme beijo. Até semana que vem. Obrigada.